Senhor, se levante agora! O policial gritou enquanto apontava para mim. Eu estava de joelhos, no meio da praça, com as mãos erguidas ao céu. Eram 23h47 de uma quinta-feira que mudaria minha vida para sempre. O que aconteceu nos próximos 17 minutos fez até o policial mais durão daquela viatura chorar como criança. E se você assistir até o final, vai entender porque 4, 7 milhões de pessoas já compartilharam essa história. Mas antes, preciso voltar 3 horas no tempo. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos e naquela noite eu havia acabado de receber a pior notícia da minha vida. Minha filha de 7 anos, Sofia, estava na UTI. Os médicos disseram que as próximas 24 horas seriam decisivas. Sr. Lucas, faça suas orações. Foi a última coisa que a médica me disse antes de eu sair correndo do hospital. Você já sentiu que o mundo inteiro desabou em questão de segundos? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia ficar naquele hospital. O ar era pesado demais. As paredes brancas me sufocavam, o cheiro de desinfetante me dava náuseas, o som constante dos aparelhos médicos martelava em minha cabeça como um lembrete cruel de que minha pequena estava lutando para sobreviver. Corri até meus pulmões queimarem, corri até minhas pernas bambearem. E quando parei, estava naquela praça. A Praça da Matriz, no centro da cidade. Era tarde, a praça estava vazia. Apenas alguns moradores de rua, dormindo nos bancos, cobertos com papelão. As luzes dos postes criavam sombras estranhas no chão de pedra portuguesa. Foi quando algo inexplicável aconteceu comigo. Minhas pernas simplesmente cederam. Caí de joelhos no chão frio. E pela primeira vez em 15 anos, desde que minha mãe morreu, eu orei. Não uma oração decorada, não palavras bonitas ensaiadas. Era um grito, um desespero, uma súplica que vinha do lugar mais profundo da minha alma. Deus, Sergipe, você existe. Salva minha filha. Eu faço qualquer coisa. Ela é tudo que eu tenho. Ela não merece isso. Toma minha vida, mas salva a dela. As lágrimas molhavam o concreto. Meus punhos estavam cerrados com tanta força que minhas unhas marcavam as palmas, e eu não conseguia parar. As palavras saíam como uma cachoeira descontrolada. Confessei pecados que nunca tinha admitido nem para mim mesmo. Prometi mudanças que sabia serem quase impossíveis. Jurei servir, ajudar, ser melhor. Mas naquele momento, nada mais importava além de Sofia. Foi exatamente aí que eles chegaram. Senhor, o senhor está bem? Levantei os olhos e vi 2 policiais. Um alto, com cara de poucos amigos, bigode grisalho e olhos cansados. Outro mais baixo, mais jovem, segurando o rádio e olhando ao redor como quem avalia a situação. Estou orando pela minha filha, respondi com a voz embargada, tentando limpar as lágrimas com as costas da mão. Senhor, o senhor não pode ficar aqui. Tivemos 3 denúncias de perturbação. O senhor está gritando. São quase meia-noite. Os moradores dos prédios estão reclamando. Tentei explicar. Mas como explicar o inexplicável? Como fazer alguém entender que naquele momento, naquele exato momento, eu precisava estar ali? Que algo dentro de mim dizia que se eu parasse, se eu saísse dali, perderia minha filha para sempre? O que você faria? Obedeceria ou continuaria? Me desculpem, mas eu não posso parar agora. Minha filha está morrendo. Ela tem leucemia. Os médicos desistiram. Eu preciso terminar. O policial mais alto se irritou visivelmente. Sua mão foi para o cacetete. Senhor, não estou pedindo. Estou mandando o senhor se levantar. Agora, ou vamos ter que usar a força. Olhei nos olhos dele. Vi autoridade. Vi impaciência. Vi cansaço de quem já lidou com muita coisa naquela noite, mas também vi algo mais. Vi um pai. Sim, havia uma aliança em seu dedo. Havia rugas de preocupação em volta dos olhos que só pais têm. Aquelas rugas que aparecem de tanto se preocupar com os filhos. Oficial, o senhor tem filhos? Ele hesitou por um segundo. O mais baixo interferiu rapidamente. Isso não vem ao caso. Levanta! Última chance antes de darmos voz de prisão. Mas eu não levantei. Fechei os olhos e continuei orando, agora em voz mais baixa, mas com a mesma intensidade. Podia sentir a tensão aumentando. Ouvi o barulho do rádio crepitando, passos se aproximando, o tilintar das algemas. Meu coração acelerou, mas não de medo, de desespero. Cada segundo
Importava o que aconteceu em seguida quebrou todas as regras do protocolo policial. Central, aqui é viatura 47, situação sob controle, cidadão em situação de vulnerabilidade emocional. Solicito cancelamento de apoio. Não há necessidade de reforço. Abri os olhos surpreso. O policial mais alto havia abaixado o rádio. Ele me olhava diferente agora. Não era mais o olhar duro de autoridade. Era algo mais humano, mais próximo. Qual o nome dela? Ele perguntou, a voz mais suave. Sofia. Sofia tem 7 anos. Leucemia mieloide aguda. Os médicos disseram que minha voz falhou. Não consegui terminar. O policial mais alto fez algo que jamais esquecerei enquanto viver. Ele tirou o quepe lentamente. Passou a mão pelos cabelos grisalhos. Colocou a mão pesada no meu ombro e disse com a voz embargada. Minha filha se chama Sofia também. 9 anos. Quase a perdi ano passado. Acidente de carro. Ficou 3 semanas em coma. Continue orando, rapaz. Vamos ficar aqui garantindo que ninguém te incomode. Pode orar o tempo que precisar. Mas a história não acaba aqui. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Por 17 minutos, orei como nunca havia orado na vida. Não eram palavras bonitas. Era conversa crua, honesta, desesperada. Os 2 policiais ficaram ali, em pé, em silêncio absoluto. Como guardiões improváveis, em determinado momento, pelo canto do olho, percebi que o mais baixo também estava com os olhos fechados, movendo os lábios silenciosamente. Suas mãos tremiam levemente. Um morador de rua se aproximou, provavelmente para pedir dinheiro. O policial alto fez um gesto com a mão e sussurrou algo. O homem se afastou respeitosamente. Outro carro de polícia passou devagar. O policial baixo acenou que estava tudo bem. Às 0h04, meu telefone tocou o som estridente, cortou o silêncio da praça. Meu coração parou, era do hospital, com as mãos tremendo, atendi. Senhor Lucas, precisa vir agora. Meu sangue gelou, Sofia acordou, ela tá pedindo pelo senhor e, senhor Lucas, os médicos não estão entendendo o que aconteceu. Os exames o senhor precisa vir, desabei, mas dessa vez de alívio. As pernas fraquejaram e eu caí sentado no chão. Os policiais me ajudaram a levantar, cada um segurando um braço. O mais alto disse, vamos, nós levamos o senhor. É o mínimo que podemos fazer. No caminho para o hospital descobri algo que me deixou sem palavras. No carro da polícia, cortando a cidade vazia na madrugada, o policial mais baixo quebrou o silêncio. Ele olhava pela janela enquanto falava. Sabe, eu perdi meu filho há 3 anos. Leucemia também. Pedro, 8 anos. Quando vi o senhor ali orando daquele jeito, do jeito que eu queria ter orado, ele pausou, engolindo seco. A voz falhando, eu gostaria de ter tido a mesma coragem, a mesma fé. Eu desisti cedo demais. Me arrependo todo dia. O policial mais alto completou, olhando pelo retrovisor. Por isso não podíamos deixar você parar. Entende, você estava fazendo o que nós gostaríamos de ter feito, o que deveríamos ter feito. Chegamos ao hospital em tempo recorde, as luzes piscando, mas sem sirene. Antes de descer, me virei para eles. Obrigado por não me fazerem parar. Vocês salvaram mais do que imaginam. Obrigado por não ter parado mesmo quando mandamos, responderam quase em uníssono. Sofia não apenas havia acordado, os exames mostraram algo que os médicos não conseguiam explicar cientificamente. As células cancerígenas haviam diminuído 73% em questão de horas. Não era cura completa, mas era o começo de algo que a medicina chamou de remissão espontânea inexplicável. A médica, a mesma que havia me mandado fazer orações, estava em choque. Em 30 anos de medicina, nunca vi nada parecido. Não temos explicação. É um milagre, ela disse, lágrimas escorrendo por baixo dos óculos. Hoje, 8 meses depois, Sofia está em casa, ainda faz tratamento, né? Mas os médicos estão otimistas. Ela voltou a estudar, a brincar, a sorrir. O câncer continua regredindo consistentemente. E sabe, o mais incrível? Todo mês, no dia 15, às 23h47, eu volto àquela praça. E não vou sozinho. Os 2 policiais me acompanham. Não de farda. Não como policiais. Como amigos. Como irmãos de fé que entendem que às vezes, apenas às vezes, desobedecer uma ordem é a coisa mais certa a fazer.
Mas tem um detalhe nessa história que ainda não contei e que mudou tudo. Uma câmera de segurança da prefeitura gravou tudo. Cada segundo daqueles 17 minutos, quando o vídeo vazou por um funcionário, 7 milhões de pessoas assistiram em 48 horas. Não pelo confronto, não pela desobediência, mas aí, pelo que parece no minuto 14:32 da gravação, no exato momento em que os três estávamos juntos, eu orando, eles protegendo, uma luz inexplicável aparece no vídeo. Não é reflexo de carro, não é edição, não é defeito na câmera. Especialistas em vídeo analisaram frame por frame. Físicos foram consultados. Ninguém consegue explicar aquela luz branca que nos envolveu por exatos 11 segundos. Coincidência, milagre, bug na câmera. Fenômeno atmosférico, não sei. Só sei que naquele momento, naquela praça fria, 3 homens desconhecidos se tornaram instrumentos de algo muito maior que eles mesmos. Se essa história tocou seu coração, preciso pedir 3 coisas. Compartilhe, porque alguém precisa ouvir que não deve parar de acreditar. Comente Sofia se você acredita que milagres ainda acontecem. E mais importante, ore por alguém hoje, agora, neste exato momento. Não importa se você tem fé ou não. Apenas faça... Porque às vezes a desobediência mais bonita é continuar acreditando quando todos mandam você parar. Sofia fez 8 anos semana passada. Ela dançou a festa inteira. Os 2 policiais estavam lá. O cabo Martins chorou quando ela soprou as velas. O sargento, Roberto, filmou tudo e mandou para a filha dele, também chamada Sofia. E se você chegou até aqui, saiba, aquela praça hoje tem uma placa pequena, quase invisível, colocada anonimamente por alguém. Ela diz simplesmente, aqui, 3 homens aprenderam que a fé não pede permissão. Você teria continuado orando? Ontem Sofia me perguntou, pai, por que você não parou quando os policiais mandaram? Respondi, porque o amor de pai não obedece ordens, filha. Ele obedece apenas o coração. Ela sorriu e disse, então foi o amor que me curou? Foi, minha pequena. Foi o amor que não pediu permissão para existir.